Existe uma regra invisível que governa respeito, atração e poder pessoal. Ela é simples, dura e implacável. Quem implora, perde. Sempre. Não importa se você implora por atenção, por amor, por validação ou por reconhecimento. No momento em que você se diminui para ser aceito, algo morre na forma como o outro te vê. Os estoicos sabiam disso. Valor pessoal não se pede, se sustenta. Hoje você vai entender por que implorar destrói sua posição psicológica e como recuperar sua força interna sem dizer uma palavra. Fica comigo até o final. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve agora e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Implorar não é apenas um pedido, é uma confissão silenciosa de escassez interna. Quando você implora, você comunica que precisa mais do que oferece, que teme perder mais do que respeita a si. O estoicismo nunca romantizou necessidade emocional. Pelo contrário, ele ensinou autossuficiência psicológica. Quem depende da resposta do outro entrega o próprio eixo. E quando o eixo cai, o valor percebido cai junto. Não é crueldade, é dinâmica humana básica. Toda vez que você insiste onde não há reciprocidade, você ensina o outro a te tratar como opção. Toda vez que você se explica demais para ser compreendido, você reforça que sua posição é frágil. O estoico observa isso com clareza. Ele entende que dignidade não sobrevive à mendicância emocional. Não porque pedir seja errado, mas porque implorar nasce do medo de ficar sem. E medo nunca constrói respeito. Existe uma diferença profunda entre expressar desejo e implorar por aceitação. O primeiro vem da escolha, o segundo vem do desespero. Pessoas sentem isso imediatamente, mesmo que não saibam explicar. O tom muda, a postura muda, a energia muda. E quando a energia cai, o outro sobe. Implorar cria uma hierarquia invisível, onde você sempre fica abaixo. O estoico se recusa a ocupar esse lugar. Quem implora acredita que insistir vai gerar valor. Na realidade, gera o oposto. Quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, mais você prova que não o reconhece em si. O silêncio estoico entende que valor real não precisa ser anunciado nem defendido. Ele é percebido na postura, na coerência, na capacidade de ir embora quando não há respeito. Ir embora é um ato de força que poucos conseguem sustentar. Em 2026, com relações cada vez mais rápidas, descartáveis e superficiais, quem implora vai sofrer dobrado. Porque o mundo atual não respeita a necessidade emocional explícita. Ele consome, usa, descarta. O foco em si é uma proteção, não para se fechar, mas para não se oferecer como algo barato. O estoico não se vende em promoção emocional. Implorar também distorce sua própria mente. Você começa a negociar princípios, a tolerar desrespeitos pequenos, a justificar comportamentos que antes não aceitaria. Tudo para não perder o outro. Nesse processo, você perde a si. O estoicismo chama isso de perda do domínio interno. E sem domínio interno, não existe poder pessoal, existe dependência. O valor pessoal cresce quando você aceita a possibilidade da perda, quando você entende que ficar sozinho é menos custoso do que ficar diminuído. O estoico prefere a solidão digna ao vínculo humilhante. Ele sabe que qualquer coisa construída à base de imploração já nasce instável, porque foi conquistada pela fraqueza, não pela escolha mútua. Quando você para de implorar, algo muda imediatamente. Nem sempre fora, mas dentro. Você recupera postura, recupera silêncio, recupera clareza. E essa mudança interna começa a refletir externamente. Pessoas sentem quando você não está desesperado por resposta, quando você não depende do retorno imediato, quando você sabe esperar ou sair. Implorar é tentar controlar o outro através da própria dor. O estoico rejeita isso. Ele entende que não controla pessoas, controla atitudes. E a atitude mais poderosa, muitas vezes, é retirar-se com dignidade. Não para punir, não para manipular, mas para preservar o que é inegociável, o próprio valor. Esse é apenas o início da regra estoica. Quem implora sempre perde, não porque o mundo é injusto, mas porque o valor pessoal não sobrevive quando você se abandona primeiro.
Quando você implora, você entrega uma informação perigosa. Você tem mais medo de perder do que orgulho de permanecer inteiro. E essa informação muda tudo. O outro passa a saber que pode exigir mais, oferecer menos e ainda assim manter você por perto. Não é maldade consciente. É dinâmica de poder. O estoico não demoniza o outro por responder a isso. Ele assume responsabilidade por nunca se colocar nessa posição. Implorar cria um desequilíbrio emocional imediato. Quem implora entra em modo de vigilância. Analisa respostas, interpreta silêncios, se adapta demais. Quem recebe a imploração entra em modo de controle. Decide o ritmo, escolhe quando responder, define o valor. Essa assimetria corrói qualquer relação. E quanto mais você tenta consertar isso insistindo, mais profundo fica o buraco. O estoicismo ensina que o valor pessoal é interno antes de ser reconhecido fora. Quando você age como se não pudesse perder, você se torna descartável. Quando você age como se pudesse ir embora, você se torna respeitável. Não porque ameaça sair, mas porque realmente está disposto. A liberdade interna de ir embora é o que sustenta a postura firme. Implorar também impede o crescimento. Você fica preso, tentando salvar algo que já não te escolhe. Enquanto isso, oportunidades passam. Pessoas alinhadas passam. Caminhos mais saudáveis passam. O estoico entende que apego cego é inimigo da evolução. Ele prefere perder uma relação do que perder a própria direção. Porque sabe que quem se perde para ficar com alguém nunca fica inteiro. Existe uma armadilha comum: confundir persistência com imploração. Persistência vem da convicção. Imploração vem do medo. A persistência aceita o não. A imploração tenta dobrá-lo. O estoico é persistente em seus valores, não em pessoas que não retribuem. Ele insiste no que constrói, não no que o esvazia. Quando você se retira sem drama, sem discurso, sem explicação excessiva, você envia uma mensagem clara, não de desprezo, mas de autoconsciência. Pessoas sentem isso. Algumas respeitam, outras se afastam. Ambas as reações são úteis. O estoico não tenta manter tudo. Ele seleciona o que merece permanência. Implorar também cria um ciclo de humilhação silenciosa. Você pede um pouco mais de atenção hoje. Amanhã pede respeito. Depois pede o mínimo. Cada pedido diminui sua posição. O outro se acostuma a ver você como alguém que aceita pouco. E o pior, você começa a se ver assim também. O estoicismo corta esse ciclo pela raiz. Ele ensina a parar antes que a dignidade seja negociada. O valor pessoal não se reconstrói com discursos, se reconstrói com atitudes, com silêncio, com afastamento quando necessário, com a capacidade de suportar o desconforto da ausência sem voltar atrás. Isso exige força, exige maturidade, exige autocontrole. Por isso poucos conseguem. Mas quem consegue, muda completamente o jogo. Quando você para de implorar, você também para de se explicar. Explicação excessiva é uma forma de imploração disfarçada. É tentar convencer o outro de que você merece algo. O estoico fala pouco, age mais, e aceita o resultado sem se fragmentar emocionalmente. O mundo testa constantemente seu valor. Pessoas testam seus limites. Situações testam sua postura. Quem implora falha nesses testes porque tenta preservar o externo, sacrificando o interno. O estoico faz o oposto. Ele preserva o interno mesmo que o externo se perca. E é isso que, no longo prazo, constrói respeito real. Chega um momento em que você percebe que implorar nunca foi sobre o outro. Sempre foi sobre a sua relação com o próprio valor. Você implorava porque acreditava, em algum nível, que precisava da validação externa para se sentir completo. O estoicismo quebra essa ilusão com frieza. Nada externo completa quem não se sustenta internamente. Quando você entende isso, a necessidade de implorar simplesmente desaparece. O estoico não fecha o coração. Ele fecha a porta para o desrespeito. Ele entende que amor, atenção e reconhecimento só tem valor quando são voluntários. Tudo o que precisa ser arrancado já nasce contaminado.
Implorar é tentar forçar escolha onde não existe vontade, e isso sempre termina em desgaste emocional. Quando você se posiciona com silêncio e retirada, algo interessante acontece. Pessoas que estavam confortáveis em te ver disponível demais começam a sentir a perda. Algumas tentam reaproximação, outras revelam indiferença. Em ambos os casos, você ganha clareza. O estoico valoriza a clareza acima de esperança ilusória, porque esperança sem reciprocidade é auto-engano. O valor pessoal se fortalece quando você suporta a ausência sem se humilhar. Quando você aceita o vazio temporário sem correr para preenchê-lo com migalhas emocionais. Esse período é desconfortável, silencioso, solitário, mas é nele que a postura se reconstrói. Quem não suporta esse vazio volta a implorar. Quem suporta, muda de nível. Implorar também destrói atração. Não importa o contexto. Relações pessoais, profissionais, sociais. A necessidade explícita repele. A autossuficiência atrai. Não porque seja um truque, mas porque transmite estabilidade. Pessoas buscam estabilidade, mesmo que não admitam. O estoico não tenta parecer forte. Ele se torna forte ao não depender. Quando você para de implorar, você começa a selecionar melhor. Não aceita qualquer convite. Não responde qualquer mensagem. Não se envolve em qualquer dinâmica. Isso não é arrogância. É critério. E critério é sinal de valor. O mundo respeita quem se respeita primeiro. Há também um efeito interno poderoso. Você para de se ressentir. Implorar gera ressentimento, porque você se diminui e, no fundo, se odeia por isso. O silêncio e a retirada limpa isso. Você pode até sentir saudade, mas não sente vergonha de si. E isso preserva a autoestima. O estoicismo ensina que perder algo que não te escolhe não é perda, é liberação. O problema não é ser rejeitado, é permanecer onde não há reciprocidade. Implorar é recusar-se a aceitar a realidade. O estoico aceita, ajusta, segue, sem drama. Quando você internaliza essa regra, sua postura muda em todos os ambientes. Você negocia melhor, se posiciona melhor, tolera menos desrespeito, não porque se tornou duro, mas porque se tornou claro. Clareza é algo que quem implora não tem, porque está ocupado tentando agradar. A regra estoica é simples e cruel. Quem implora sempre perde. Mas ela também é libertadora, porque no momento em que você para de implorar, você para de perder. E começa a construir algo que não pode ser retirado por ninguém, o respeito por si mesmo. No estágio final dessa compreensão, você já não luta contra o impulso de implorar. Ele simplesmente não faz mais sentido. Você entende no corpo e na mente que qualquer coisa conquistada à custa da própria dignidade é cara demais. O estoico não romantiza sacrifícios inúteis. Ele escolhe perdas limpas em vez de vitórias contaminadas. Você começa a perceber que o mundo reage diferente quando você não se oferece em excesso, quando você não corre atrás, quando você não tenta salvar o que não quer ser salvo. Algumas pessoas se aproximam com mais cuidado, outras desaparecem. Ambas as reações confirmam que sua postura mudou. E postura é tudo quando se trata de valor pessoal. Implorar era uma tentativa de controlar o resultado. O estoicismo ensina a controlar apenas a conduta. Você faz o que é correto, mantém seus princípios e aceita o desfecho. Essa aceitação não é resignação, é força. Porque você não se quebra se o resultado não vem. Você segue inteiro. Quando você para de implorar, você também para de se trair em pequenas coisas. Não responde mensagens que te desrespeitam. Não aceita migalhas disfarçadas de esforço. Não negocia o mínimo. Isso cria uma linha clara. E linhas claras afastam quem só se aproveita e aproximam quem respeita. Em um mundo que incentiva a carência, a exposição excessiva e a busca desesperada por validação, essa postura parece estranha. Mas é justamente por isso que ela funciona. Poucos conseguem sustentar o desconforto inicial de se retirar com dignidade. Mas quem sustenta, não volta atrás. O valor pessoal verdadeiro não é inflado. Ele é silencioso.
Não precisa ser provado, não precisa ser explicado. Ele se manifesta na capacidade de ir embora sem fazer cena, de perder sem implorar, de ficar sozinho sem se diminuir. Isso não te isola, te fortalece. O estoico entende que a vida vai testar essa regra repetidamente. Pessoas vão tentar empurrar seus limites. Situações vão tentar te fazer negociar princípios. Toda vez que você escolhe não implorar, você se escolhe. E essa escolha repetida ao longo do tempo constrói uma identidade sólida. No fim, quem implora perde porque já entrou perdendo. Perdeu o eixo, perdeu a postura, perdeu o respeito por si. Quem sustenta silêncio, limites e retirada consciente pode até perder pessoas, oportunidades ou situações, mas nunca perde o essencial. E quem não perde o essencial, nunca perde de verdade.